Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Viemos aqui para mais uma semana de Film Room e mais uma semana onde eu trago para vocês aqui uma jogada, ou neste caso, uma, duas, três, quatro jogadas do jogo entre Galo e Spartans, né? A minha ideia é tentar aproveitar o máximo possível, né, desses jogos que tiverem mais de uma jogada, e esses possivelmente vão acabar sendo os conteúdos que vão entrar mais diretamente para quem for membro exclusivo do canal, né? Até porque tem mais jogadas, tem mais coisas aqui pra gente olhar, obviamente, e a gente tá falando um pouco mais detalhado de cada dessa partida em específico. A gente vai para 4 lances de Galo e Spartans aqui para vocês olharem. Inclusive eu coloquei minha câmera aqui também nesse vídeo. Acho que ela não vai atrapalhar nada, né, a nossa visão, mas se atrapalhar, a gente ajuda para os próximos. Vamos começar com essa primeira jogada do Galo aqui. Era uma terceira descida para 12, né, e o Galo consegue uma boa conversão, que quase vira um touchdown na sequência da jogada. E por que eu quero trazer essa jogada? Porque existe, na minha concepção, alguém errou aqui, sabe? Alguém possivelmente errou nessa jogada. Porque o que acontece? A gente tem uma formação do Galo em trips, né? 3 recebedores de um lado, recebedores do lado do outro. Inclusive, parabéns aqui por esse placar desse tamanho que foi deixado na transmissão. O Spartans manda 4 na blitz. 2 safeties no fundo do campo, não está aparecendo aqui na imagem da câmera, mas mais para lá tem um outro safety. 2 linebackers mais dentro da caixa e esse nickel aqui aproximado. Por que eu falo que alguém com certeza errou? Porque a gente tem um problema aqui nessa marcação para esse lado direito. Do lado esquerdo, a gente tem Formiga contra Shelley. É um bom confronto que a gente teve durante o jogo. Inclusive, tem uma outra jogada deles aqui daqui a pouco. E que o Formiga claramente está numa marcação homem a homem, né? Pela forma como ele sai, pela forma como ele vai atrás do Shelley. Ele não segue um caminho uniforme, independente do que está acontecendo ao redor. E eu estou vendo agora que a câmera está atrapalhando, então eu vou tirar a câmera daqui. Não vai afetar o som, eu vou tirar a câmera daqui. Peraí. Então, pronto. Aqui a gente tem uma marcação homem a homem, na minha posição, na minha opinião. E do lado oposto é onde vem o problema. Eu acho que tínhamos uma marcação homem a homem em todo mundo, com esse safety, inclusive, marcando este cara aqui de dentro. E o safety do fundo do campo tá cobrindo o fundo do campo. E a gente teria um desses 2 linebackers aqui marcando o running back e o outro tendo essa cobertura do meio, né? Porque o que a gente vê? Quando a jogada começa, a gente vê os 2 linebackers olhando pro backfield, e quando a gente tem, né, o running back ficando, os 2 meio que ocupam esses espaços aqui no meio do campo, né, que é o normal, né? Uma vez que existe um play action e o running back fica, né, a orientação do linebacker na maioria das vezes é ficar cobrindo esse espaço. Claro, ele pode ter orientação de ir para blitz e tudo mais, mas o normal é que ele não faça isso. O problema vem na sequência, porque o que acontece? E aí é onde eu falo que a gente tem um erro da defesa do Spartans. Esse cara que está posicionado como níquel, ele vai atrás do slot, né? Ele dá um primeiro contato e ele segue na perseguição. No fundo do campo, esse safety está recebendo o estímulo desse wide receiver e segue ele na rota. Vocês podem ver que quando o receiver quebra para dentro, a gente tem, né, um estímulo desse receiver desse jogador de secundária indo para dentro. E a jogada toda ela se desenvolve do lado direito por uma simples questão. Se você tá numa marcação homem a homem, ok, terceira para 12, eu entendo. Acho que é o André aqui. Ele tá fazendo uma marcação bem afastada, né? Uma contenção até de segurança, né? Você faz essa marcação um pouquinho mais soft, né? Numa terceira descida, protege o first down. Só que quando vem o snap, né? O André acaba afundando muito na rota, né? E ele faz também o movimento lateral, que geralmente é mais normal para quando a gente tá vendo uma marcação em zona, né? E ele mesmo também acaba afundando, né, com o estímulo, né, desses outros 2 caras que estão indo em profundidade, dando, né, esse espaço. E aí, nessa sequência, a gente tem, né, o recebedor da equipe do Galo quebrando 2 tackles e conseguindo a primeira descida, né? O passe até ficou curto, mas ele consegue fazer uma grande jogada. E na minha concepção, caso isso aqui fosse uma marcação em zona, o que seria o normal, possivelmente? Seria esse safety cobrindo, né, essa hard flat aqui, né, onde ele ocuparia a flat, mas também tudo que viesse para esse lado do campo, né? E aí a gente poderia falar que a gente tem uma cover 3, né, ou até uma cover 4, né, com esses 2 caras
mas na minha concepção acabou sendo uma marcação individual mal marcada, né? Porque o André acaba se afastando muito, né? E a gente vê até esse próprio linebacker aqui meio que, pô, ele abre o braço, tipo, pô, não tem ninguém aqui? Entendeu? E aí acaba gerando essa primeira jogada. Uma boa jogada do Galo, na sequência acabou gerando o primeiro touchdown da equipe. Nossa segunda jogada, ataque do Spartans em campo, jogada muito simples, mas incrivelmente muito legal, que é um passe curto com o Tomás, acho que é o Tomás aqui, e é uma jogada muito boa que vira ali uma segunda descida para né? Uma jogada de 9 jardas. E por que é uma jogada que eu gosto tanto? Spartans também aqui numa formação com 3 recebedores de um lado, do outro você tem o Tine aqui fazendo, né, o tight end na linha, né, o recebedor do outro. Ele basicamente só bloqueia nessa jogada porque é uma jogada de passe rápido, né, um play action. Não acho que é um conceito de RPO aqui, porque, né, o Mamão, ele basicamente ele não tem muita leitura mesmo. Ele só vai fazer isso aqui para segurar talvez esse cara e soltar essa bola para o Tomás, né? Mas o que eu mais gosto dessa jogada é a disciplina dos receivers do Spartans, né? Porque assim, a gente tem primeiro o Ronel aqui, né, 88, 89, e o Lacra, né, como wideout. E o que é legal dessa jogada, né? O compromisso dos dois com o bloqueio, né? E o Ronel também, ele tem um estímulo muito bom de ter esse reloginho na cabeça de 1, 2, 3, beleza, o meu cara já passou, eu vou atrás do próximo. Acaba que o jogador que ele solta é quem finaliza a jogada, né? Mas até aí a gente já tá vendo um ganho de 9. E na minha cabeça, a matemática do futebol americano é simples. Toda jogada que você ganha mais de 4 jardas é uma play bem sucedida, né? Então eu acho que esse bloqueio pode não ter sido um diferencial tão grande, né? Esse segundo bloqueio, mas é uma jogada muito inteligente, né? Nem sempre o cara que tá vindo de trás vai conseguir se recuperar e fazer essa play, né? E assim, uma jogada muito boa da OL do Spartans, né? A OL toda bate pra dentro, deixa esse cara de fora vir, né? Sendo o end do play side, é bom você tirar ele da jogada, porque dependendo do defensive end, edge, ele consegue chegar, mas ele perde o tempo, né? Indo até o backfield, e aí ele não tem, né, como chegar nessa jogada, né? Você vê que ele até chega perto, mas quando a jogada já foi finalizada, né? Na sequência, acho que não sai a pontuação daqui. Acho que é a campanha que acaba virando uma interceptação. Indo um pouquinho mais pra frente, aqui é uma outra jogada que eu quero mostrar, que é o touchdown do Galo, o touchdown que deu a virada para a equipe perto do finalzinho do jogo, né? Já era quarto período, né? Apesar do relógio da transmissão estar errado. Play action do Caravita, bola no Shelley e vira um touchdown, né? Apesar de essa péssima transmissão, a gente tá conseguindo arrancar 4 jogadas que valiam a pena a gente mostrar aqui. E o que me chama a atenção nesta jogada? Começo da play, Spartans aqui, 2 safeties no fundo do campo, acho que é o Assis aqui, Deluca aqui. Mais uma vez, o Galo explora muito essa jogada, esse conceito de trips. Você tem o wide receiver isolado do outro lado, Prince no backfield, 4 jogadores na linha, 2 linebackers dentro da caixa, coisa linda. Aqui a gente tem 1, 2, e teoricamente esse terceiro cara, né, o Spartans não indica logo de cara o que vem por aí. Pouquinho antes da play ser chamada, o Caravita tá olhando pros lados, mas ele acaba nem vendo que o Deluca tá aproximando, né, da linha. Então, se o Deluca tivesse até dado uma blitz, de repente ele poderia ter conseguido alguma coisa, mas não era play, né? E ele acaba, logo no que o snap vem, não é uma corrida, né? Ele acaba dropando ali, cobrindo um pouco o espaço do fundo do campo. Aqui, pra mim, a gente tem uma coisa mais clara, que é uma cover 3, né? Que seriam corner, safety, cada um com 1/3 do fundo do campo, né? Porque no que o Deluca desce, o Deluca teoricamente vai ter essa parte aqui pra proteger, por mais que ele caia um pouco mais para dentro. Os 2 linebackers de dentro, teoricamente, tem esse espaço aqui, e esse outro linebacker tem nessa flat, né? Tanto que o estímulo dele é vir para essa flat. E qual que é o erro dessa jogada, né? Na minha concepção? A gente viu, né, há 2 jogadas atrás, né, não na sequência das jogadas, mas na primeira jogada que a gente analisou, Formiga e Shelley brigando no homem a homem, certo? Quando a jogada começa, a gente tem que a gente sempre fala, não é uma garantia, mas geralmente jogar o quadril para o lado é um sinal de marcação em zona, porque você vai afundar para o fundo do campo. Só que aí o Shelley é muito rápido, né? E nessa troca de
você tá reto para você dobrar o quadril, você acaba perdendo um pouco, e aí o Shelley acaba ficando livre. Porque, além de tudo, o que acontece? E aí a gente tem que elogiar muito essa chamada do Galo. A gente tem o wide receiver mais interno fazendo uma flat, esse wide receiver, o slot, ele corre atrás da marcação em zona, e no que ele tá aqui, ele puxa a atenção do Assis. Ou seja, o Assis perde a responsabilidade de um terço do fundo do campo, e aí o Shelley tá num mano a mano contra o jogador que tá marcando em zona. Pra mim existe um problema, se na jogada do André, que era em homem a homem, o André deu muito espaço, aqui o Formiga jogou muito grudado pra quem quer marcar em zona, e principalmente, se você tá tão perto assim, você tem que pôr a mão no cara. Você tem que tentar dar um bump, você tem que tentar desacelerar ele de alguma forma, usar o contato a seu favor, e ele acaba não utilizando, né? Porque você pode ver, o Shelley até ele tem uma saída não direta pra frente, ele quebra um pouquinho pra dentro, pra de repente evitar esse contato. Esse contato não vem, ele estica, né? E aí o Formiga não consegue, né, na velocidade pura, pegar o Shelley, e aí sai o segundo touchdown do Galo. Grande chamada, considerando, né, a sua ideia que era vencer essa marcação em zona. A gente tinha esse outro wide receiver aqui, correndo uma rota pra dentro também, né, mas esse cara eu acho que era, sei lá, a terceira, quarta leitura que o Caravita ia ter, e sai esse belo touchdown da equipe do Galo Futebol Americano. O Caravita não teve, né, o seu melhor dia nesse jogo, nem ele nem os recebedores, mas essa foi uma grande jogada. E pra gente fechar, vou trazer amor aos nossos gorditos. Trarei amor à linha ofensiva, o TD da virada do Spartans aqui pra vocês verem, é uma jogada que eu particularmente gosto muito. Coloque o OLs em movimento, coloque o OLs para fazer boas jogadas e você vai ter sucesso no seu ataque. A gente tem movimentação do Shake, né, para a direita, para chamar um pouco a atenção da defesa do Galo. Passe curto com o Tomás, uma screen que aconteceu várias vezes durante o jogo. Funcionou em vários momentos durante o jogo. E aqui sai o touchdown, né? Então, primeiro de tudo, destacar o Tomás, né? Foi o diferencial para essa vitória dos Spartans. 2 touchdowns foram na conta dele. Grande partida do camisa 17. Apareceu quando o time precisou e ajudou a garantir a vitória. O que eu quero trazer aqui? Os 3 OLs que vão sair para fazer esses bloqueios. Otávio, primeiro, heavy hands. Simplesmente dá um chega pra lá no DE e já corre pro segundo nível. Não acerta no segundo nível, isso é um fato. Dito isso, o defensor do Galo, ele fica muito sem chance de fazer. Se ele veio mais pra dentro pra tentar acertar o Tomás, o Otávio já tava preenchendo esse espaço todo. Não tinha nada que ele pudesse fazer. A gente tem também o Yuri, né? O Yuri tem uma saída um pouco mais lenta, até porque ele tem uma responsabilidade maior de garantir esse cara de dentro antes dele poder sair para fazer, né, uma jogada. E ele acaba não preenchendo tanto espaço. Mas destacar também o senhor Vilas, tá? O center aqui faz uma grande jogada. Assim, tem aquela questão, né? Ele tem uma paciência antes de disparar, garantir que a bola já tá na mão do Tomás. E aí ele dispara. E na troca da câmera a gente vê que ele já tá pegando ali o jogador mais ao fundo do campo, que é o safety, né? Que você vê que ele começa aqui a tentar voltar, né? E aí não tem o que fazer, né? E por que esse safety tá mais pra lá? Porque ele tem o estímulo da jogada com o Shake. O Spartans em trips. Um quarto recebedor vai pro lado de lá. Você tem 1, 2, 3. Alguém tem que vir pra compensar. O Shelley dá uma passada. Esse cara acaba comprando junto. Ele até identifica. Só que aí, nesse espacinho de tempo, ele não consegue mais voltar. Ele parecia que tava chegando. Mas aí foi, né, o Vilas numa grande jogada. Jogada essa que foi determinante para a vitória da equipe do Spartans por 17-14.